Olá, gente querida! Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante. Muita gente tem me perguntado na internet por que as pessoas têm tanto medo e como fazer para se livrar deles. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema, dá um like aí e também se inscreva no meu canal e nas minhas mídias sociais, Instagram e Facebook. Eu gostaria de começar falando que Deus criou todas as criaturas para viverem dentro de um ambiente específico. Por exemplo, os peixes, eles foram criados para viverem nos lagos, nos rios e também no mar. Os peixes fora d'água, eles morrem, eles não têm mobilidade. As aves, por exemplo, elas podem andar na terra, mas uma águia andando na terra, ela é totalmente desajeitada. Mas quando ela voa, ela é imponente, ela é bela. Ou seja, Deus criou cada um de nós para um determinado ambiente. E o ser humano, para qual ambiente ele foi criado? O ser humano foi criado para o Éden. E o Éden era um ambiente de amor. Aliás, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem tem a mesma essência de Deus, e Deus é amor. Portanto, Deus criou o homem para viver debaixo dessa atmosfera de amor. Quando o homem está dentro da atmosfera de amor, ele está bem, ele está feliz, ele está saudável. Ao contrário, se ele passa a viver dentro de uma atmosfera de medo, ele começa a ter problemas. E ter problemas não só psicológicos, mas também ter problemas emocionais, problemas espirituais e até problemas físicos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado ou não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o que Timóteo está dizendo? Que Deus criou o homem não para o medo e não com medo. Não foi Deus que deu o medo para o homem. Deus deu o contrário. Deus deu o amor, Deus deu o poder e a moderação. Isso significa que o medo não é uma emoção que você nasce com ela. Não é inata. O medo é uma emoção aprendida. Você sabe que alguns neurocientistas descobriram isso, que o ser humano é o único ser que não nasce com medo. Por exemplo, os animais, eles já nascem com instinto, com medo, por exemplo, de um outro animal ou até mesmo do ser humano, porque isso é importante para a sobrevivência deles. Mas o ser humano não. O ser humano não tem medo absolutamente de nada. Por exemplo, se uma criança tem aí 1 ano e meio e o papai bota ela em cima de uma mesa e fala: pula, querido, pula pro papai. A criança vai pular, ela não tem medo de cair. Agora, eu me lembro que eu li uma certa história de que um pai fez esse tipo de pedido para o filho: filho, pula aqui que o papai vai te pegar. E o filho pulou da mesa. E o pai tirou o corpo. E o filho caiu e chorou muito. Aí ele disse: eu fiz isso para você aprender a não confiar em ninguém. Esse pai é um monstro, né? Vamos combinar. A verdade é que ali o medo entrou no coração dessa criança. Porque a figura que deveria protegê-lo, que deveria amá-lo, foi aquela que lhe ensinou a não confiar, a temer. Então, o medo é um sentimento que é aprendido. E todos nós passamos na vida por circunstâncias que nos fazem ter alguns medos. Decepções, problemas, algumas situações até aterrorizantes. E quando o medo entra, querido, ele começa a dominar a sua vida e começa, inclusive, a transformar a sua personalidade, a sua alma, as suas emoções e até o teu cérebro. Sabe, gente? Quando uma pessoa vive com medo, ela não é feliz. O medo e a felicidade não combinam. O medo, ele gera ansiedade, gera depressão, gera raiva, gera agressividade. Você percebe até que os animais, um cachorro, por exemplo, que está acuado, que está com medo, ele se torna mais perigoso, ele pode atacar por conta do medo. Então, o medo é uma sensação que é decorrente das circunstâncias. Eu estava pensando um dia desses, por que tanta violência no mundo? Por que tanta gente fazendo coisas horríveis, né? Matando por nada?
pessoas que matam pais, matam filhos. A gente está vivendo num tempo que está cada vez mais difícil. E eu comecei a pensar, isso não tem absolutamente nada a ver com pobreza. Porque existem muitas pessoas pobres que são dignas, pessoas honestas, trabalhadoras. Então, essas coisas horríveis não têm absolutamente nada com classe social ou com poder econômico. Essas coisas acontecem por causa da falta do amor. Eu queria dizer que só tem uma forma de você vencer o medo. É você viver debaixo dessa atmosfera do amor de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versos 18 e 19, o apóstolo diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Medo, né? Mais ainda. Logo, sofrimento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que lindo isso, né? É interessante porque se eu perguntasse para você, eu acho que a maioria daqueles que estão me vendo agora, se eu perguntasse qual é o oposto do amor, a maioria diz assim, é o ódio, ou a raiva. E você sabe que não é isso, querido? O oposto do amor é o medo. Aliás, o que o texto do apóstolo João está dizendo aqui é que quando você tem amor, você não tem medo. Quando você tem o medo, você não é aperfeiçoado no amor. Então, os opostos não são amor e ódio. Os opostos são amor e medo. O que ele está dizendo é o seguinte, que se você é dominado por medo, você não é aperfeiçoado em amor. E se você é aperfeiçoado em amor, você lança fora todo o medo. Então, hoje a ciência já diz que quando o indivíduo vive nessa atmosfera de amor, ou seja, cresce numa família onde ele é amado pelo pai, pela mãe, cresce numa família onde os irmãos também amam e ajudam um ao outro, uma pessoa dessa tem muito menos probabilidade de desenvolver depressão, raiva, ressentimento, ódio, porque todos esses sentimentos vêm como consequência do medo. Não é interessante? Portanto, quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é um Deus de amor, isso significa que quando nós estamos na atmosfera do amor, a gente funciona melhor, como um peixe que nada no oceano, como uma ave que voa no céu. Quando a gente é amado, a gente é mais inteligente. A ciência já prova isso, que crianças amadas acreditam mais em si mesmas, desenvolvem melhor o seu potencial e se tornam adultos felizes, confiantes, brilhantes. Por quê? Porque eles foram desenvolvidos dentro da atmosfera do amor. Então, quando a gente lê lá em Gálatas, né, no capítulo 5, versos 22 e 23, esse é o capítulo que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu só estou lendo de situações e de sentimentos e de emoções altamente positivas. Mas o que puxa a fila? O que puxa a fila é o amor. Porque se não houver amor, não tem alegria. Se você não tiver amor, você não tem paciência e longanimidade. Se você não tiver amor, você não é benigno, não é bom. Se você não tiver amor, você não é fiel. Se você não tiver amor, você não é manso, é enraivecido, não tem domínio próprio. Portanto, querido, o que você precisa para vencer o medo definitivamente na sua vida é sentir o amor de Deus. Talvez você tenha tido a felicidade de ser amado na tua casa, mas talvez você não tenha tido isso. Talvez você tenha sido abandonado por um pai, por uma mãe ou por ambos. Mas eu quero te dizer que Deus te ama e Deus tem um propósito para você. E Jesus morreu na cruz pela tua vida. E Ele quer transformar a tua realidade. E Ele quer te dar vitória sobre cada um dos teus medos. Então, em nome de Jesus, entregue a tua vida para Ele agora. Se você ainda não se rendeu a Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Fala com Ele agora. Ora comigo assim, dizendo: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida. Quero entregar o meu futuro. Eu quero
te pedir perdão pelos meus pecados, por todas as coisas ruins que eu fiz, seja por medo ou por ressentimento. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero viver uma nova vida através do Senhor. Eu me entrego ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você já é de Jesus, essa é a hora de você entregar os seus medos para Ele e confiar. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Que o Senhor te abençoe muito, que Ele te dê vitória sobre o medo. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.